Eu vou usar hoje o contexto do tabernáculo e a sua construção e a sua função para explicar qual o significado de ouro, prata e bronze. Isso tanto esses elementos como metal ou cores, porque o significado vai ser o mesmo. Eu vou também falar sobre o significado de madeira, mas eu vou focar aqui no significado espiritual dessas cores e desses elementos. Tem outros significados também que eu posso falar em outros vídeos, mas hoje eu vou focar no significado espiritual. Eu preciso esclarecer também que quando a Bíblia usa a palavra bronze, na verdade, no original, a palavra usada foi cobre. Que, na verdade, o metal, o nome do metal é cobre. E o bronze, na verdade, é uma mistura de cobre com outros metais. E na época de Jesus, o bronze não existia. Mas como o bronze veio derivado, o metal principal na mistura do bronze é o cobre, então na Bíblia eles são usados como sinônimos. Na verdade é uma questão de tradução. Mas o bronze é a mistura do cobre com outros metais e o material puro é cobre. Mas na Bíblia estão sendo usados como sinônimos. Então, se for cobre ou se for bronze, na verdade é a mesma cor, embora não seja o mesmo material, a escritura está apontando, usando esses nomes como sinônimos um do outro, tá? Para a gente começar a entender, vamos analisar o que era o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo era uma tenda onde existia três partes, três divisões. Essas três divisões estão apontando para o nosso processo de chegar até Deus. Para a gente entender o contexto onde esses metais ou essas cores estão sendo utilizadas, a gente precisa entender o seguinte. O tabernáculo de Moisés, ele foi usado no deserto e ele era dividido em três partes. A primeira parte era a parte externa, chamada de átrio. Ela era uma parte onde todo mundo podia ficar, todo mundo podia ver o que estava acontecendo, tinha acesso a esse lugar. Depois era entrado dentro de uma tenda e essa tenda tinha dois cômodos. O primeiro cômodo era chamado Santo, o segundo cômodo era chamado de Santo dos Santos. Esses três ambientes, eles fazem relação ao nosso processo de salvação. O que a gente faz, o que a gente precisa fazer para chegar até Deus, para estar próximo dele. A primeira parte, que era essa parte que era aberta e que ficava à vista de todos, era onde era oferecido os sacrifícios e onde tinha a pia. Então tinha o holocausto, onde se fazia o holocausto, e tinha a pia onde eles faziam, o holocausto onde era feito os sacrifícios, e tinha a pia onde eles se lavavam nessa pia, os sacerdotes se lavavam. E esses materiais, eles eram de cobre ou então de bronze. Eles eram de madeiras revestidos com esses materiais. Então é nessa parte que a gente vai encontrar esse material. E é essa parte está associada ao fato de que a gente precisa reconhecer Jesus diante de todas as pessoas, que todos precisam ver que nós reconhecemos Jesus diante de todos. Ou seja, antes de Jesus, eles precisavam fazer sacrifícios para que houvesse o perdão e eles precisavam se purificar. Essa pia estava ali para eles se purificarem, que era para poder entrar dentro da tenda. Então a primeira coisa era, faz o sacrifício pelos pecados, se lava na pia, e depois, e só depois, você poderia entrar na tenda, que eram as duas salas, a sala do santo e a sala dos santos dos santos. Isso faz uma alusão da mesma maneira que a gente só pode entrar na presença de Deus, que a tenda representava a presença de Deus, onde Deus estava. A gente só pode entrar nessa tenda depois de reconhecer Jesus. Então, o primeiro passo para a gente se aproximar de Deus é reconhecer Jesus, que Jesus foi o sacrifício. Ele foi o cordeiro que se fez sacrifício por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Através do seu sacrifício, nós somos purificados, e isso nos dá o direito de entrar na sala dos santos, para ir na sala dos santos para estar na presença de Deus. Então, se eu não reconheço Jesus, e que através de Jesus os meus pecados estão limpos e perdoados, eu não posso entrar na presença de Deus, eu não posso pular etapas. O bronze, então, está falando da purificação e do julgamento de Deus. Para que o julgamento de Deus não recaia sobre nós, a gente precisa se purificar. E esse processo de purificação é através do sacrifício de Jesus. Eu reconhecer publicamente que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso tem que ser feito publicamente, aos olhos de todos. Essa é a antiga oferta. Antigamente se fazia oferta de animal. Agora a gente reconhece Jesus. Então, para que eu me libertasse desse julgamento de Deus, eu precisava fazer o sacrifício e eu precisava me limpar, que é os significados do cobre. Que para que não haja o julgamento de Deus, é preciso o processo de
oferta pelo sacrifício, que é o que Jesus fez, e o processo de purificação. Uma curiosidade com relação à pia. A pia foi feita dos espelhos. Antigamente, os espelhos eram esse cobre polido. E essa pia foi feita do que antigamente eram os espelhos das mulheres. As mulheres doaram seus espelhos e com esses espelhos foi feita uma pia. Essa pia era polida. Ou seja, quando o sacerdote ele ia se lavar, ele conseguia ver o céu e conseguia ver a sua própria imagem, falando de que eu preciso limpar a minha carnalidade antes de entrar no Santo dos Santos, que eu preciso estar livre das impurezas, que eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro Eterno, e eu preciso me limpar antes de entrar na presença de Deus. E esse processo de sacrifício e de limpeza para a gente entrar na presença de Deus, ele é adquirido por nós quando a gente aceita Jesus na nossa vida, quando a gente reconhece que ele é o Messias e o Filho de Deus. A segunda sala era onde tinha o incensário, onde tinha a mesa dos pães e onde tinha o candelabro. Esse candelabro ele nunca podia se apagar. Ele tinha que ser, então, um levita 2 vezes por dia, pela manhã e no final do dia, e ele entrava e reabastecia o óleo desse candelabro para que ele não se apagasse. Isso está mostrando a nossa necessidade de estar constantemente na presença de Deus, para que a luz de Deus possa refletir nas nossas vidas. E isso acontece, ou seja, essa luz ao nosso redor acontece com a constante presença, a gente buscando a constante presença de Deus, porque o candelabro ali está sendo representado pelo próprio Jesus, isso está lá em Apocalipse. A cidade também não necessita do sol nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. Nessa segunda sala, então, a gente tinha o candelabro, que é o próprio Jesus, e nós tínhamos também o incensário. E o incensário, ele representa as orações dos santos, ou seja, as nossas orações. Isso está lá em Apocalipse 5:8. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, hoje que nós não temos mais o tabernáculo, esse incensário, são as nossas orações. Ele lá estava representando as orações dos santos, as nossas orações, porque isso é o que nos traz intimidade. Para estar na presença de Deus, a gente precisa estar debaixo da luz do candelabro, e o incensário são as nossas orações. Mas nós também temos nesse ambiente as mesas dos pães. E o que é essa mesa dos pães? Os pães, eles eram feitos das melhores ofertas de farinha que as pessoas tinham e que doavam para o templo para estar na presença de Deus. Isso fala da gente louvar a Deus com os nossos recursos e oferecer a Deus aquilo que a gente tem de melhor. Não apenas ou não somente os nossos recursos, mas também tudo aquilo que a gente tem de melhor, a gente deve oferecer diante da presença de Deus. Sejam os nossos dons, seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, tudo aquilo que a gente tem de melhor, ele deve ser oferecido a Deus para que haja a nossa comunhão. Então essa segunda sala, esse segundo passo para a gente entrar na presença de Deus está falando de reconhecer Jesus, mas não apenas reconhecer Jesus, a gente precisa reconhecer Jesus, estar debaixo da sua luz, a gente precisa estar constantemente na sua presença, fazer orações a Ele, ceiar com Ele, dividir com Ele o nosso tempo e aquilo que a gente tem de melhor. Então essa segunda sala está falando que para a gente entrar plenamente na presença de Deus, a gente tem que estar cheio, tem que estar envolto com Jesus Cristo, a gente tem que fazer que Ele seja parte das nossas vidas e que a gente tem está falando de atos contínuos, ou seja, diariamente, todo o tempo, 2 vezes por dia, eu entro na presença de Deus para estar debaixo da sua luz. Eu faço oração, eu ceio com Ele, ou seja, eu sou alimentada por Ele, porque Jesus é o pão da vida. Então esse pão também está representando tanto as nossas ofertas, mas está representando o que Jesus é o nosso pão da vida, Ele é o nosso alimento. E o alimento nas Escrituras também fala de fazer a vontade de Deus. Isso tudo está sendo representado por essa segunda sala, ou seja, essa segunda etapa para a gente entrar na presença de Deus. Então, dentro do tabernáculo, dentro desse contexto, a prata, ela foi usada para fazer a base das portas, as bases das tábuas, que eram as divisórias, eram feitos ganchos e conchetes que ligavam as cortinas e as paredes dentro da tenda. Então, o que a prata está falando? Está falando de base, de ligar, de conectar, de dar sustentação.
E qual a conexão disso com Jesus? Aonde que a prata do tabernáculo está conectada com Jesus e com o seu significado? A prata, então, no contexto de Cristo, acontece, ou ela entra, falando como base, que Jesus, ele se vendeu, ele pagou o preço em 30 moedas de prata para morrer em nosso lugar. A redenção, ou seja, Jesus pagou o preço, ele foi a base para a gente entrar na presença de Deus. E esse preço pago por Jesus, das 30 moedas de prata, nos trouxe a redenção, a salvação, nos possibilitou estar na presença de Deus. Então a prata vai estar falando dessa redenção, que é a salvação de Jesus a nós, que é a base para a gente entrar na presença de Deus. Agora, olha que interessante quando a gente associa o significado dos números com esses 3 passos. O número 1 fala de começo, de início, ou seja, a primeira parte, o átrio, está falando disso. E fala também da unidade, da gente ser um com Deus, né? Então tá falando da gente reconhecer a Deus, tá falando da gente servir a Deus, tá falando do início da nossa jornada. O número 2 fala de união, comunhão, de estar em unidade com Deus. Isso é o que acontece na segunda sala, que seria o segundo passo. A gente está em comunhão, andar com Deus, está em unidade com Ele, tá junto, ou seja, compartilhar. O mesmo significado do número 2 a gente vê nessa segunda sala. E olha que bacana, o número 3, ou seja, a terceira sala, o 3 fala da intervenção divina, do manifestar de Deus, que é quando Deus vai direcionando a nossa vida através dos seus sinais. Lembra que Deus sempre confirma 3 vezes? Então veja que interessante que esse tabernáculo, ele está relacionado ao nosso processo de chegar até a presença de Deus. E cada passo, passo 1, passo 2, passo 3, você não podia pular os passos e entrar direto no Santo dos Santos. Você tinha que fazer todo o processo, todo o ritual, até que você pudesse entrar no Santo dos Santos. E essa sequência, ela se relaciona com o significado dos números. Veja como Deus é intencional nas Escrituras, que nada está por acaso e que existem várias camadas de revelação em algo que pode aparecer completamente sem sentido e desconexo. O templo, o tabernáculo de Moisés, ele está relacionado à nossa vida, ao nosso caminhar com Deus e a gente entrar na sua presença para ouvir a sua voz, para ter o seu direcionamento. Nessa sala, no Santo dos Santos, Jesus está sendo representado pela arca da aliança. Isso porque a arca era de madeira, e a madeira fala da humanidade do ser humano, mas ela era de madeira revestida por ouro. O que está falando que a humanidade de Cristo, ela é revestida de santidade, ela era purificada, não existia pecado nele. E essa madeira feita, que é o material feito, a arca, ele era madeira de acácia, que era uma madeira extremamente dura, ela não era suscetível a insetos e nem a corrosão do tempo, ela era uma madeira extremamente forte. Falando que Jesus não seria, que o corpo de Jesus, que a carnalidade de Jesus não seria corrompida por elementos externos. Muito pelo contrário, que o comportamento, que a humanidade de Jesus era revestida de santidade, porque ela era revestida de Deus. Assim como o propiciatório, ou seja, a tampa da arca, fazia uma unidade nessa arca, que era esse propiciatório feito inteiro, maciço de ouro, representava o próprio Deus, que era onde Deus se manifestava. E essa arca, ela tá, com a sua tampa, está mostrando a unidade perfeita entre pai e filho, que os dois são uma coisa só. E olha que interessante, Jesus é essa arca, Jesus está representado ali pela arca. E olha que interessante, dentro da arca tinha o maná. O maná era farinha, que era feito pão pelo tempo que eles passaram no deserto. Jesus não é o nosso pão da vida? Ali dentro tinha também a vara de Arão, o que mostra que estava dentro da arca, o que mostra a autoridade. O poder e o sacerdócio pertencem a Cristo, a arca. E a gente encontrava também dentro dessa arca as tábuas, os mandamentos, a lei, a palavra de Deus, o que demonstra que Jesus é a própria palavra, Jesus é a lei de Deus. Então, através dos metais e através das cores dentro do tabernáculo, a gente tira o significado através da função do ouro, da prata e do bronze ou do cobre. E de lambuja eu também expliquei o significado espiritual da madeira. Vamos resumir então qual o significado de cada um desses elementos para que isso fique claro. E eu quero focar aqui novamente que eu estou falando do significado espiritual. Esses elementos pode ser que tenham outras cores, mas isso vai ser tratado num vídeo separado futuramente. Então a madeira está falando da carnalidade, da humanidade do ser humano.
O ouro indica pureza e santidade. A prata fala de redenção, de perdão, da salvação que Jesus nos traz. O cobre, então, ou bronze, está sendo usado num contexto que para a gente se livrar do julgamento de Deus, a gente precisa passar por um processo de limpeza, de purificação. Preciso lembrar aqui e destacar novamente que esses significados espirituais, eles servem tanto para o material, para a substância de ouro, prata e bronze, como também para a cor. Mas se você sonhou com alguma dessas cores ou desses elementos? Você sonhou? E daí?